Oi, gente. Boa noite. Vamos começar rezando Ângelus, 18 horas desse domingo, enquanto a galera aí vai chegando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Boa noite, sejam bem-vindas. Oi, gente, tudo bem com vocês? Boa noite. Oi, Mauriane. Quanto tempo, domingo, né? Acho que eu só fiz live domingo quando estava fazendo a novena em honra a Santa Giana, né? Uma alegria estar aqui com vocês. Domingo à noite acabamos de chegar da missa e vamos fazer uma live, né? Aqui no Rio tá bem friozinho, todo mundo em casa. Hoje tem uma convidada super especial com uma história de vida e de conversão bem diferente, né? Do que a gente está acostumado a ouvir aqui. É a Bonnie. Bonnie, você já tá por aí? Bonnie, se você estiver por aí, coloca um oi por aqui nos comentários, ou então você já manda direto a solicitação, tá? Na live, que aí eu te recebo. Mas vamos lá, enquanto o Bonnie não chega, não aparece, também não sei qual é o perfil dela. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, pode perguntar, tá bom? Pode mandar aí nos comentários. Se por acaso você tá chegando aqui no meu Instagram há pouco tempo, tá me conhecendo agora, tem alguma pergunta para fazer, pode mandar aí que eu respondo. Outra coisa, já queria convidar vocês para participarem do meu curso online e gratuito e ao vivo, que vai acontecer aqui no Instagram nos dias 12, 13 e 14 de setembro, tá bom? Então guardem essas datas, as lives serão sempre às 21 horas, onde você vai ter a oportunidade de conhecer um pouco melhor sobre a sua fertilidade, de aprender o método natural, enfim, e de ter todo esse tipo de conhecimento, tá bom? No primeiro dia, nós vamos falar sobre a revolução sexual. No segundo dia, nós vamos falar sobre os métodos naturais. E no terceiro dia, vamos falar sobre o método de ovulação Billings, tá ok? Gente, cadê Bonnie que não chega, hein? Maria, tem algumas pessoas me solicitando aqui para entrar, mas eu acho que pelo nome não é Maria Aparecida Dutra, não é a Bonnie. Ou é, se for você me fala, né, Bonnie? Eu acho que esse é seu primeiro nome, não sei. Vamos lá, gente, perguntas, mandem aí. Enquanto a convidada não chega, não sei se ela tá tendo problema com a internet ou algo do tipo, vocês podem mandar aqui, por favor. Mandem alguma pergunta para eu respondê-las. Temos 16 pessoas aqui na live, né?
nesse domingo. Veja se você deseja partilhar alguma coisa, veja se você deseja perguntar. Pior que eu não posso nem sair aqui para acessar o meu WhatsApp. Voltei, vocês estão aqui? Oi, gente, vocês estão conseguindo me ouvir? Ah, que bom, Renato, que você lembrou. Tá me ouvindo? A galera tá me ouvindo? Voltei. Sim, que bom. Valeu, Moriane. Tô esperando o Boni entrar, não sei o que aconteceu. Então, vamos lá. O link para você se inscrever está na minha bio, ok? Você vai lá naquela parte que você vê as minhas fotos e tudo. Ah, a Boni chegou. E aí você se inscreve, tá? Preenche o formulário, tem o link azulzinho lá na minha bio. E aí você vai ser incluída num grupo de WhatsApp, você vai receber as notificações para as lives e você vai garantir que você vai ter acesso a todo o meu conteúdo ali e também todas as informações, notificações que a gente manda lá no grupo. Então vai no link da bio, se inscreve para você não perder essas datas e não perder as lives também, tá bom? Ah, agora a Bonnie chegou, vou aceitar aqui. Agora ela tá chegando. Oi, boa noite, Bonnie. Tudo bom? Oi, que alegria ver você, Nayara. Obrigada. Desculpa, eu não estava entendendo que era para entrar por aqui. Eu dei uma pausa e falei, oh meu Deus, ela tava lá online, tudo ok, e não entrou. Tudo Pode bem? Tá falar. me ouvindo? Tudo tranquilo? Tô te ouvindo, tô ótima. Pode falar. Tá, que bom. Então vamos lá, Bonnie. Essa live é como sequência de lives que eu fiz anteriores, né? Te mandei lá os pontos que a gente vai tocar, mas fique à vontade, né? Para partilhar também de acordo com a sua necessidade, o que for vindo, né? Um bate-papo. Hoje, domingo, então com certeza a gente vai ter um público maior aqui participando, a galera fica mais em casa. E eu quero que você comece se apresentando, fala um pouco de você, do seu trabalho também. Vamos lá. Quem é a Bonnie, né? Oi, tudo bem com vocês? Então, meu nome é Boni, sou psicóloga, eu sou casada, tenho dois filhos, por enquanto. Tenho 35 anos, moro em São José dos Campos, né? Publiquei 3 livros também. E eu conheci o seu trabalho, né, depois de fazer uma vasta pesquisa na internet, e eu acho que está sendo uma coisa muito construtiva para minha vida. Que bom. E por que você achou importante fazer o método natural? Como que você chegou até ele? E qual o nível de importância na sua vida? Eu sei que você tem uma história diferente, né? Você me falou, a gente partilhava antes. Todo mundo sabe, né, que aqui a maioria das minhas alunas são católicas, até por eu trazer esse perfil e pelos métodos naturais, métodos de ovulação Billing, ser divulgado pela Igreja Católica. Não tanto quanto deveria, mas os maiores divulgadores somos nós. E Bonnie ainda não é batizada, né? Como ela falou, ainda não professa a fé, o catolicismo. Claro que isso não tem problema nenhum. Mas a minha pergunta, e acho que vai ser muito bom, né? Você trazer a sua visão, a sua realidade, a sua vivência. Como que você veio parar aqui se não foi por meio da igreja? Ok. Bom, primeiro, então, eu queria deixar claro que todo o conteúdo dessa live, então, apesar de que o meu perfil de Instagram está escrito psicóloga, eu não estou falando como psicóloga, eu vou estar falando como pessoa física, como cidadã. Eu acho isso importante, porque como eu vou estar opinando em política e religião, eu tenho que ter cuidado com o código de ética. Então, tudo que eu falo daqui para frente é como pessoa, não como profissional. O que acontece é o seguinte: eu acredito que a Igreja Católica, eu não consigo ter aquela fé, né? Eu não consigo querer ir e ler a Bíblia e fazer aquele processo todo. Mas eu acredito que como instituição, ela é, de certa forma, a guardiã da dignidade e da verdade do Ocidente. Porque quantas universidades são católicas, orfanatos, asilos, hospitais, muitas coisas maravilhosas que vieram dessa instituição, né? Foi guardiã das artes, né? Capela Sistina,
e tudo mais. Então, conforme eu fui fazendo essa pesquisa, porque eu era carente de uma referência, eu acredito que eu me considero um pouco uma vítima social do aspecto de que o movimento feminista dos anos 60, ele tirou a mulher da verdade dela. Essa é a minha opinião. Sim. Com a mentira de que ia nos libertar, eu acredito que nos escravizou e nos prejudicou em muitos aspectos. E eu acredito que aí vai de encontro com isso. Eu estava pensando, se eu não me identifico com os valores atuais, o que eu vou buscar na minha vida para preencher? E eu comecei a fazer pesquisas na internet. Eu comecei a ver os testemunhos de famílias numerosas, os testemunhos de mulheres femininas que gostam de cuidar da casa, que gostam de cuidar do marido, que tinham valores tradicionais, que hoje em dia nós somos coagidas a abrir mão desses valores. E aquilo começou a fazer sentido para mim, começou a virar uma chave, né? Na verdade, foi um processo de alguns anos, né? O primeiro contato que eu tive foi o canal da Deia do Tiba, que foi um divisor de águas da minha vida. Eu devo muito a eles, né? Um dia, se eu puder encontrar E pessoalmente, eu vou como que você agradecer. encontrou eles? Como que você encontrou eles? Foi por acaso No alguém YouTube, no YouTube, e de repente a Deia começou a ser um exemplo de mulher e esposa para mim, né? Porque, claro que eu não vou falar o nome, né, para não expor nenhuma pessoa que não tem aqui para se defender, mas eu não tive referências no meu âmbito familiar, de onde eu nasci, de onde eu cresci. Eu não senti que eu tinha referências, eu não tinha uma identificação e eu não achava que os ensinamentos ali eram bons. Então eu também sentia muito essa carência de ter um exemplo do que seria uma boa esposa, uma boa mãe. Eu era excessivamente carente desse exemplo, assim, de, tipo, qualquer pessoa que pudesse me ensinar alguma coisa, eu ficava buscando. E a Deia começou a ser esse exemplo para mim. E sobre quando ela falou de homeschooling, quando ela falou de quando eu não sirvo, a minha vida virou um arme vazio. E ela começou a mostrar certas coisas e começou a abrir a minha mente. E foi um trabalho também para eu começar a mostrar isso para o meu marido, porque ele também é uma pessoa que optou por não ter religião, mas ele também começou a fazer pesquisas e leituras e ele começou a concordar com esse aspecto. Em termos sociais, em termos estatísticos, ele começou a fazer uma pesquisa, né, e ele chegou a essa conclusão, que os métodos artificiais, o divórcio aceito por qualquer razão que não fosse uma situação absurda, né, a laqueadura e a vasectomia sem ser por razões clínicas, e a legalização do aborto, e eu vou acrescentar mais uma coisa, e o estado de bem-estar social no qual o governo tem que ficar dando tudo o tempo todo, essas coisas foram que destruíram a família. Porque aí, quando o homem não assume o relacionamento e não tem o tempo todo a preocupação se vai vir um filho com aquela mulher, e quando a mulher também não tem a preocupação de que se ela não tiver um marido sozinha, ela não vai conseguir cuidar da criança, porque o Estado não fica dando um monte de coisa, porque infelizmente todo ser humano ele é inclinado ao egoísmo e ao comodismo, né? Sim. Quem fala muito sobre isso é um economista, não sei se te interessa ler, se você já leu, chamado Thomas Sowell, ele é americano. Ele é maravilhoso porque ele fez vários estudos em que ele prova essas coisas. O peso do feminismo, de tudo isso que eu falei, e que o estado de bem-estar social empurra as mulheres a casarem com o Estado e não valorizarem seus namorados, noivos e maridos. Então, eu acho que talvez seja uma leitura que acrescenta com o seu trabalho, tá? Vou deixar essa sugestão. Então, a gente foi entendendo que tudo isso prejudicava a sociedade e nós depois sentamos, né? Ele também não tem tantas referências construtivas na família dele. E nós escrevemos a história da nossa família, né? Dos nossos antepassados, e a gente começou a identificar os erros, porque que era uma família tão disfuncional. E todos os casos que a gente viu era isso. Uma família pequena, na qual usou o método artificial. Aí na primeira briga, como só tem 2 filhos, é muito fácil da mulher pedir o divórcio e ela deixa uma babá olhando as crianças e vai trabalhar, porque uma mulher que tem 6 ou 8 filhos, ela não vai pedir o divórcio. O marido ele pode cair na rua, que ela vai arrastar ele e trazer de volta, porque ela não vai conseguir sozinha. Então a gente começou a ver isso, o quanto todo esse processo tinha favorecido a desorganização da nossa família. Nosso sistema familiar foi prejudicado por tudo isso desde essas décadas passadas que eu falei. Então a gente começou a ver que a gente queria construir uma coisa diferente. E a gente chegou à conclusão de que talvez os métodos naturais e ser aberto à vida, o que para muita gente parece uma insanidade, é o normal. Que mundo é esse, que sociedade é essa que fica chocada quando uma mulher e um marido têm filhos? O mundo está gravemente doente.
Então, começou a virar essa chave e começou a ser uma referência para nós. Então, hoje nós vemos que, apesar de não sermos batizados, a moralidade católica e os ensinamentos são os mais próximos do que a gente acredita que é a verdade, atualmente hoje. Perfeito. Você falou, o mundo está gravemente doente, né? E você falou também dessas questões do divórcio. Eu estou lendo um livro que chama Adão e Eva Depois da Pílula, e fala sobre a revolução sexual. E eu só lembrava de você, você partilhou essas questões do feminismo, tudo isso comigo, né? E aí eu estava lendo os estudos que mostram lá sobre estudos já feitos com crianças e jovens que foram criados depois, né? Com pais separados, com a mãe solteira, ou com a separação durante a adolescência. Nossa, Bonnie, e os números, assim, são muito trágicos, né? Assim, as coisas estão associadas a algo que a gente nem imagina. Então, vício, né? Dificuldade na escola, enfim, um monte de coisa que você fala assim, nossa, a gente olha para a sociedade, você olha para o jovem, para uma criança desorientada, com um transtorno, agitada, e o jovem, você não imagina que isso vem da base, né? De uma base ruim dentro de casa, de um processo de separação, de um divórcio, ou até mesmo de um filho antes do casamento, onde aquele homem e aquela mulher nunca se casaram, né? Só tiveram ali aquele caso e engravidou, e a mãe seguiu solteira. E eu fiquei impressionada, né? Ainda falei com meu esposo assim, aqui no Brasil a gente não tem estudos como esse, porque eles vão em detalhes na posição do homem, o homem que a gente tem hoje, né? O modelo da maioria dos homens que não tem responsabilidade, que não sustentam a casa, muitas vezes o salário principal é o da mulher, como isso enfraquece a visão dos filhos. E eu falei que incrível, né? Os norte-americanos, de fato, eles estão passos na nossa frente em muita coisa, e os estudos mostram isso, né? Outra questão também que... Bom, não vou entrar nisso agora, não. Vamos lá, vamos continuar. Mas que bom, eu fico muito, 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 muito feliz com esse seu encontro, né? Eu partilhava isso com meu esposo, nós somos católicos desde muitos anos, né? Desde sempre, na família, mas tivemos aquele processo de conversão. E aí eu conversava com ele, falei, olha, a moça que eu vou fazer a live hoje, né? Ela não é católica, e eu tô super curiosa para saber como ela chegou até aqui, né? E de uns anos para cá, quando a gente começou a aprofundar mais em estudo, em conhecer outras pessoas, não sei se você conhece a Brasil Paralelo, você já conhece, Sim. né? Sou obcecada pela Brasil Paralelo, inclusive pelo trabalho de resgate cultural histórico que eles estão fazendo sobre a época do Brasil Imperial, que eu valorizo muito, porque a história é ensinada errada para nós, né? Eu queria até deixar um gancho aqui, para quem tiver interesse, pesquisem profundamente uma coisa, gente, que é a coisa mais grave que é ensinada. A família imperial brasileira nunca teve um escravo, a família imperial brasileira era abolicionista. Dom Pedro II, Dom Pedro I, a Princesa Isabel, eles nunca tiveram um escravo. Quem tinha escravos eram os fazendeiros que ameaçavam eles constantemente. Por isso que eles não conseguiam libertar os escravos, porque existe uma meta de sujar o nome deles de uma tal forma que aquilo me deixa indignada. E tem registros no Museu Imperial de Petrópolis de que eles compravam escravos para libertar, eles ajudavam escravos a se esconder. Gente, por favor, nunca aceitem a tese de que a nossa família imperial apoiava a escravidão. É a coisa que mais me deixa indignada. Desculpa, mas o Brasil Paralelo tá limpando o nome deles, eu fico até passo mal. Eles são incríveis. Amanhã eles vão lançar, né, um novo documentário. Aí aqui no Rio, amanhã a gente vai estar lá ao vivo na gravação. Estamos contentíssimos. Mas eu falava da Brasil Paralelo porque a gente começa a pensar com a razão. E aí foi onde a gente chegou ao ponto de que, com o avanço das redes sociais, né, com esse acesso grande, com o crescimento dessas pessoas como Brasil Paralelo, da Itiba, enfim, muitas pessoas estão sendo tocadas pela razão. E é o seu caso, né? Você olha tudo isso por fora e você fala, não, isso aqui é o correto. Isso é o natural, né? Isso é o saudável para minha família e para outra família. E coincidentemente, né, providencialmente,
claro, porque a nossa igreja traz a verdade da fé, isso é juntinho com o que a Igreja Católica defende e ensina. E essa conversão pela razão, pelo intelecto mesmo, é o que a gente tem mais visto acontecer, acho que do ano passado para cá. São famílias como a sua, né, que descobrem tudo ali pelo intelectual e falam, essa é a verdade. E aí eu chego naquele ponto que eu falava com você no áudio, né, da beleza desse nosso encontro de hoje, de falar, isso enriquece o meu coração, porque eu vejo o quanto de verdade a Igreja Católica é de Cristo e ela é a base e a referência, ela é a própria verdade. Né? E a gente vê outras famílias se encontrando com isso. Enfim, belíssimo, incrível a sua contribuição. Então, você chegou aqui, antes você usava contraceptivo, Bonnie? Você teve que desfazer ou você já não usava? Na verdade, eu usei um período, né, pílulas anticoncepcionais, só que depois eu parei de usar, né, e aí eu tive meus 2 filhos e, na verdade, eu estava com a data marcada para colocar um DIU metálico quando eu assisti uma live da Deia com a Gisele Mãe de 12 e aquela live que realmente foi a coisa que realmente aí mudou minha vida totalmente. E foi quando eu conversei com meu marido, aí ele também falou que não queria que colocasse o DIU. Aí foi o dia que a gente aderiu realmente aos métodos naturais e a abertura à vida. E eu liguei no consultório do médico e falei que podia cancelar o DIU porque estava marcado, mas que eu tinha entendido como aquilo seria uma coisa destrutiva na minha vida. Perfeito. Que bom. Que bom. Louvado seja Deus. Que bom. E como tem sido? Você entrou na mentoria agora, né? Você é a única que entrou na mentoria agora e que está fazendo live comigo. A galera que fez nos dias anteriores, tem gente que já está há um ano comigo, né? Mas eu quis trazer agora por conta dessas suas contribuições acerca da feminilidade desse encontro, né? Mas como foi? Você não conhecia nada ainda do método e esse é o primeiro contato que você está tendo. Você já assistiu às aulas da plataforma? Você conseguiu entender como funciona o corpo feminino? Sim, eu estou assistindo as aulas online, eu estou aprendendo, né? Eu ainda estou começando a passar por todo esse processo, mas eu acho que também é bem intuitivo, eu acho que é uma coisa relativamente assim fácil de compreender. Então, assim, eu também não tenho tanto para falar porque não passou nem um mês direito desde que eu comecei a estudar. Mas eu acredito que eu vou conseguir compreender e conseguir me monitorar por isso, né? Inclusive, eu já tenho o meu gráfico onde eu vou anotando, né? Menstruação e os padrões de fertilidade. Então, eu já comecei. Só que, assim, eu não tenho muito para falar porque não estou no começo. Sim, sim. Começou agora, faz pouco tempo que você entrou na mentoria, né? Mas vamos lá. Você tem mais algum ponto que você queira falar, ressaltar, partilhar? Eu acredito isso, né? Que assim, o problema central é que a minha geração ela foi ensinada a ser muito egoísta e se orgulhar desse egoísmo, né? Então, assim, o que dói para mim é conviver constantemente com mulheres e eu não vou culpabilizá-las individualmente. Isso foi feito um trabalho na mente delas. Para colocar a pílula e o DIU, não no organismo, mas na mente delas. É fazer a mulher achar que é um fardo cuidar da casa, do marido e dos filhos. E o que eu mais ouço quando uma pessoa tem um filho pequeno, Deus me livre de ter outro filho. Ai, eu não aguento mais. Ai, perdi minha liberdade. E a pessoa fala até com um certo nível de orgulho e como se fosse bonito falar isso. Então, assim, me choca muito. E eu já cheguei a ouvir depoimento de mulher que falou assim: ah, fulano teve 4 filhos. Ah, mas acho que ela queria porque alguma coisa deu errado na vida dela. Aí eu fico olhando assim, que como assim, alguma coisa deu muito errado na vida de uma mulher para ela querer ser mãe. Sério, chega nesse ponto. Eu já vi umas coisas assim que eu pensei, o que está acontecendo? Da moça se casar com 30 anos, aí a mãe dá o seguinte conselho: demore muito para ter filho, porque você gosta da sua liberdade, você gosta de fazer o que você quer. Aí eu pensei assim, nossa, com 30 anos a pessoa ainda vive essa mentalidade tão egoísta, tão infantil. Ela quer ter liberdade Aproveita até um pouco. quando? E Uhum. liberdade para fazer o quê?
Porque aí é um outro problema. Quando o ser humano tem liberdade demais, ele só vai fazer M três pontinhos. As pessoas não podem ter muita liberdade. A pior coisa que dá para o ser humano é a total liberdade. O que nos empurra para frente é a responsabilidade e a preocupação constante da consequência dos nossos atos. Então, que bom que eu tenho 2 filhos que realmente não me deixam fazer o que eu quero a hora que eu quero. Em que o tempo todo eu sei que eu vou afetar 2 pessoas. Que bom que eu não posso ir para o bar a hora que eu quiser. Que bom que eu não posso comprar o que eu quiser e me endividar. Os filhos são um freio moral na vida de uma pessoa. E aí eu fico vendo isso. A pessoa casa, a pessoa fala isso. Isso quando não usa os métodos, eles falham, ela fica grávida e também reclama o dia inteiro, eu não queria. Como a mulher casa com o marido, tem relação com o marido e quando fica grávida reclama. Então, assim, as pessoas sabem que a consequência do sexo é vir filhos. A consequência da sexualidade humana é a reprodução. Nós todos temos que arcar com as consequências dos nossos atos. E é estupidamente chocante o quantas vezes a gente ouve isso. Eu não queria ter filho, eu sempre achei que isso não ia acontecer comigo, eu tive, nossa, eu não queria, mas eu amo. Sempre aquelas frases Sim. mesquinhas, pequenas. Aí eu fico pensando, o que está acontecendo no mundo para as pessoas viverem assim? Alguma coisa está muito errada. Esse foi esse veneno social que foi colocado na gente, né? Então, e fica essa coisa do tipo assim, aquele coisa passivo-agressiva. Eu não queria meu filho, mas eu amo ele. Assim, a criança está crescendo, ela está ouvindo. A criança fica com a Uhum. autoestima completamente prejudicada. A criança se sente muito mal. E eu já vi pessoas que cresceram ouvindo isso e elas falam que não querem ter filho de jeito nenhum, porque a De pessoa foi tão jeito nenhum. rejeitada pela mãe e pelo pai, a pessoa ouve coisas tão horríveis da mãe e do pai o tempo todo. E eu paro para pensar, isso está sendo construtivo, isso está sendo bom para quem, né? E aí outra coisa que eu avalio é quando uma mulher fica grávida, a maneira como as pessoas tratam também, né? Você teve 2 filhos, você vai fazer laqueadura? Você vai ter o terceiro? A pessoa olha como se você tivesse algum distúrbio psiquiátrico gravíssimo Uhum. e você teria que ser internado. Então, peraí, não, eu não quero fazer laqueadura. Você vai ter o terceiro filho? Nossa, mas Sim. sua vida acabou. Tá, e o que é o conceito de viver para essas pessoas? É basicamente isso, é bar, é curtição, entendeu? Tá, para mim não é esse o meu conceito de viver. Meu conceito de viver é me doar e me preocupar com alguém. E realmente, quanto mais eu sirvo, mais eu quero servir, né? Aí eu também vou falar um pouco isso, né? Que eu vejo que muitas mulheres falam, onde estão os bons homens para casar? Aí eu penso, eles estão bem longe da maioria das mulheres que não servem para casar. Isso é uma realidade também. Hoje em dia, a maioria dos homens não tem interesse em casar e ter uma família, porque a maioria das mulheres não tem quase nada para oferecer. Sim. É mesmo. Então, porque quem que guia a qualidade do relacionamento e quem que guia a família e às vezes até os netos para frente é a mulher. Quem que Uhum. coordena o funcionamento de uma casa é a mulher. Não adianta a gente Sim. ficar falando, os homens têm que se preocupar também, nunca vai fazer a mesma coisa que a gente faz. E aí você fica vendo esse discurso, né, que elas colocam aquelas frases passivo-agressivas na internet. Uma mulher sem homem é um peixe sem uma bicicleta. Não preciso de homem para nada. Homem bom nasceu morto. Muitos homens olham para isso e pensam, se você me trata assim, por que eu vou te oferecer alguma coisa? Eu já conheci homens que falam isso. Porque a pessoa que tem autoestima e Sim. autorrespeito não vai aceitar isso. Ser Uhum. tratado como lixo por uma mulher. Porque se um homem trata uma mulher como lixo, ela pode acionar o Estado para ele ser preso. Agora, por que a mulher pode ficar fazendo essas humilhações para ele? Você já parou para pensar? Uhum. É um negócio assim. Eu fico horrorizada, entendeu? Na faculdade, porque eu fiz humanas, né? Eu lembro que assim. Era isso. Nossa, não precisa de homem para nada, homens morram, não sei o quê. Eu ficava olhando. Gente, quem construiu o prédio da faculdade carregando um saco de cimento foram os homens. Sim. A masculinidade, ela é construtiva, é o machismo que é destrutivo, entendeu? Sim. Então, assim, eu acho que as relações estão completamente desequilibradas, as relações entre gênero. As famílias estão completamente sem referência e cai naquele problema, né? A gente só quer o conforto que eu faço o tempo todo. Gente, a vida humana é a coisa mais difícil, menos fácil, menos confortável que existe. Na minha primeira gestação, eu tive um problema raríssimo chamado pródromos. Eu senti uma dor absurda nos ossos da bacia, não tem nenhum analgésico que resolve. Eu ficava deitada na cama chorando de dor. Com quanto Né? tempo você começou os pródromos? No 7º mês. Tipo, eu fiquei alguns meses com essas crises de dor.
Aí, por exemplo, na segunda gestação, meu leite empedrou, eu teve que fazer uma massagem para desempedrar, que eu mordi um pano para não gritar de dor, encheu de ferida meu seio, e chegou no ponto que o médico me deu hormônio para secar o meu leite. Gente, faz parte. Isso é Aí por causa disso, maternidade. isso é maternidade. Nós mulheres, a gente existe porque milhões de mulheres antes de nós passaram por isso. Sim. E eu tava caindo nisso. Quando eu ia colocar o DIU, eu tava sendo aquela mimadinha que bate o pé. Nunca mais eu quero passar por isso. Deus me livre, eu não aguento. Criança é traço de vida. Eu tava caindo nisso até que virou uma chave na minha mente. Eu pensei, como eu sou fraca. Eu tenho Uhum. fralda descartável, eu tenho leite em pó, eu tenho anestesia para o parto. Nunca foi mais fácil e mais favorável viver. O que as mulheres há 200 anos passavam. Nossa, como eu estou sendo egoísta, como eu estou sendo medíocre, eu fiquei com vergonha de mim mesma. É isso. Antes a gente não tinha anestesia para arrancar dente, né? Qualquer coisa que hoje a gente resolve é assim. Antes você não tinha, né? Tinha que tomar erva lá, chá, não sei o quê. Enfim, eu tinha separado aqui. A gente estava falando antes sobre o divórcio e essa facilidade, né? E daí sempre tem as pessoas que falam assim: mas vocês defendem essa bandeira, né? De se dedicar ao casamento, de não ao divórcio, o casamento é para a vida toda, mas e aqueles casos, e as exceções, e os maridos ruins, etc, etc, né? E aí a gente viu você aqui defendendo também, associando isso ao número de filhos, né? Que como que uma mãe vai largar o marido com tanta facilidade se ela tem outros filhos, se é o marido quem sustenta a casa e tudo mais. Como que você trataria essa questão, Bonnie? Eu trataria que, assim, na verdade, também as pessoas elas não têm a maturidade de usar o tempo do namoro, que é o tempo de você conhecer a outra, para realmente ver o caráter daquela pessoa e ver se aquela pessoa combina. Porque todos os divórcios do mundo começaram com sinais do namoro que a pessoa fingiu não ver. Todos, sem exceção. Todos os homens que abandonaram o lar, eles deram sinais já no namoro. Uhum. É que quando a pessoa está apaixonada e empolgada, ela pensa, vai mudar, ai que exagero, ai não é bem assim. Mas se Uhum. você tiver um poder de observação profundo, você começa a ver que no fundo já tem um problema ali. E a pessoa se negou a ver aquela realidade, né? E às vezes também estou numa sociedade que o casamento é o quê? É fazer aquela mega festa para se aparecer nas redes sociais e a pessoa não avalia que aquilo não corresponde à realidade do dia a dia. A realidade do dia a dia, a Uhum. gente de um casamento, e as moças e moças solteiras ouvindo, não, tudo bem, fazer festa, o bolo, tudo mais é legal, mas aquilo ali é um pedaço. Um casamento é um fica doente, o outro tem que ajudar. A pessoa, né, ficou doente, vomitou, você vai lá e limpa. A criança tá Sim. cagada, você vai lá. Entupiu a privada, você vai, entendeu? Alguém esqueceu de ir no mercado, tá de noite, o iFood tá fechado, você tem que ir lá comprar o leite da criança e passa frio. Isso é um casamento. Os dois não estão ali só pro romantismo, pra curtição. E a propósito, o romantismo e a curtição, eles são um veneno até. Porque as pessoas não têm uma visão realística do que é um relacionamento. O casamento, as pessoas acham que é só para o casal ser feliz. É um pouco para o casal ser feliz, mas é muito mais para dar estabilidade de criar a próxima geração. Esse é o objetivo do casamento. Aí quando você vê, nossa, a criança faz birra, nossa, faz sujeira, faz barulho. Aí eu tenho que abrir mão de coisas pelo meu filho. Eu não deveria ter casado. Aí eu olho assim, é complicado, entendeu? E assim, uma frase que eu também acho muito cafona, muito brega, é aquele lá, eu mato e morro pelo meu filho. Porque sempre que eu ouço isso, eu penso, agora eu quero ver você viver pelo seu filho. Sim. Isso é que é difícil de fazer. Abre mão do bar, abre mão das suas coisas, sem reclamar 24 horas no ouvido dos outros. Uhum. E isso eu quero ver fazer, mas a pessoa fala isso, até tem uma teoria. Essa Receber os frase, outros filhos. eu mato e morro pelo meu filho, não tem a ver pelo amor que a pessoa tem pelo filho. É um orgulho social que ela quer demonstrar. Olha o que eu sou capaz de fazer, morram de medo de mim, me respeitem. Essa frase ela impõe um orgulho, entendeu? Porque quando Uhum. uma pessoa ama outra, você vê, ela não precisa ficar falando com os quatro ventos, Não. entendeu? Então, assim, todas essas críticas que eu tô fazendo, atualmente eu tenho muita dificuldade de ter amizades relevantes, porque a maioria das mulheres que estão ao meu redor estão muito vazias. A maioria tem essa mentalidade, tem um filho único, aí faz esse escândalo, nunca mais quero ter outro, por causa disso que eu falei do parto, do peito, e que tem que acordar de noite. Sim, gente, isso é a realidade da vida. Você vai sofrer uns 10, 15 anos e depois você vai ficar velha e você vai dormir 30 anos seguidos. E Só é vai difícil sentir nessa idade fértil. saudade.
Totalmente. Ou aquela mentalidade, tive 2 filhos, vou operar, nunca mais. Como se a vida fosse aquele estágio de videogame. Eu caso, eu tenho 2 filhos, eu opero, encerrou o assunto. Sim. Nunca mais. Sim. Agora Eu quero, do tipo assim, meu trabalho, chega de trabalho. Eu sou uma pessoa que eu quero ter trabalho. Se eu não tiver trabalho, eu não tenho razão para eu viver. O egoísmo tá tão grande. Teve algumas frases que eu vi em alguns contextos que aquilo me chocou muito. Né? Teve uma pessoa da minha convivência que uma pessoa da família ficou grávida, teve filho e estava pintando a casa, enfim, ela precisava tipo uma semana ficar hospedada lá. Ela ia alugar um hotel. Aí a pessoa ofereceu ficar na casa dela, ou seja, ela não pediu, eu vi. Aí a criança lá uma semana, eu tava tomando café com ela, falou, ela voltou pra casa dela. Ai, eu fiquei pensando quando o bebê tava lá, um carrinho na sala, os brinquedinhos no tapete. Ai, aquela bagunça, como irrita. Gente, eu nunca ia reclamar de um carrinho na sala e uns brinquedos caindo do tapete. Eu achei de uma mesquinhez, eu fiquei tão horrorizada. O ser humano tá reclamando disso, eu ainda falou, porque eu fiquei pensando que a diarista tinha que empurrar o carrinho. É trabalho demais. Por isso que essa geração, você dá um grito, quer se matar. Isso. É um egoísmo, é uma preguiça, chega a ser obsceno, entendeu? Nossa, sério, você tá reclamando que a criança tinha um carrinho que caiu no meio da sala. Uhum. Gente, se eu hospedasse uma mulher, porque eu ofereci, ela não pediu. Sem brincadeira, se o bebê arrancasse a fralda e passasse cocô no chão, eu ia limpar e eu não ia reclamar, porque daqui a pouco ela vai embora. Poxa, é um cocô, é um pano, é um desinfetante. É muito egoísmo, é patológico, não é normal um ser humano ser assim. Perfeito. Bom, esse é o mundo em que nós vivemos, né? Mas é importante a gente enxergar, né? Tudo que você trouxe aqui. A gente precisa enxergar que essa é a realidade. A nossa realidade, o que nós escolhemos viver, não é essa realidade. Então, a gente também não pode se chocar pela fala dessas pessoas sobre nós. O que o fulano, o ciclano vai achar do nosso estilo de vida, do número de filhos, do nosso modelo de casamento, né? Claro que no final, a tua vida, ela vai refletir como luz na vida dessas outras pessoas. E isso é uma verdade. Os casais que decidem pelo casamento, pela família e pelos filhos, eles iluminam, né? É evangelizador mesmo. Você toca o outro sem uma palavra, com a tua paciência, né? Com o exemplo de educação dos filhos e com a conjugalidade. Isso fica explícito. Mas a gente não pode desejar querer aprovação, né? Não posso. E o julgamento do outro, bom, veja, eu tenho só 3 filhos, né? Só 3. Mas algumas pessoas já acham que é bizarro, né? Eu moro aqui no Rio, na cidade mesmo, então muito movimentado, muita gente o tempo inteiro. Todas as mulheres onde eu moro, no meu condomínio, no bairro, é um filho. E olho lá, mas eu não posso me importar, porque eu não vivo aquela realidade, mas eu sei que eu estou na verdade, né? Isso que é importante. Eles vivem uma outra realidade, que na verdade eu tenho dó desses conceitos, porque a gente não vai entrar no conceito de felicidade aqui, mas essa felicidade que essas pessoas buscam, elas nunca vão encontrar. Porque a felicidade não está nos momentos de prazer. Nossa felicidade está no serviço e em Deus, né? No encontro da nossa alma com Deus. Então tem uma parte do nosso corpo, da nossa alma, da nossa felicidade que só vai ser preenchido quando a gente encontrar Deus. Mas uma outra parte vai ser preenchida aqui, nesse serviço diário e constante, como a Bonnie falou. Ela já entendeu, eu já entendi que a nossa alegria é chegar de noite cansada, exausta, tendo feito tudo. Tendo feito o máximo. Se a gente compara isso como na época que, né, a gente ia para balada, ou quem bebia muito, quem tinha esses hábitos quando jovem ou até quando adulto, você vê quando você retorna de um ambiente assim, muito promíscuo, onde você quer aquela felicidade intensa ali naquelas horas, depois desse momento você está vazio, você está com ressaca, você está exausto.
Você não está pronto para enfrentar aquilo de novo, né? E no nosso dia a dia, não. A gente termina o dia cansada, exausta, desejando descansar para no dia seguinte completar aquilo mais uma vez, né? E com mais êxito ainda. Bom, vamos lá. Já está dando nossa hora. Vamos lá. Quer finalizar, Bonnie, das suas palavras finais, deixar uma mensagem? A mensagem que eu queria deixar é isso, assim, que eu tava caindo nesse egoísmo, nessa preguiça, nesse comodismo, no que é mais fácil. Sim, porque é mais fácil usar o método artificial e ter só 2 filhos e pronto. Mas hoje eu vejo que isso não é bom, né? Que o ser humano, a pior coisa que ele pode ter é a zona de conforto. E que se sacrificar faz parte, abrir mão de coisas faz parte. E, então, assim, que eu realmente acredito nisso, né? Que a verdade, ela tá num certo nível de sacrifício. E hoje em dia, se você perguntar, mas mesmo com pródromos, que empedrou o seio, tudo o que aconteceu, você está pronto para assumir esses riscos novamente? Sim, porque hoje eu consigo ver isso, que é pelo sacrifício que um ser humano evolui. O ser humano que ele fica com a vida muito fácil o tempo todo, ele não vai se desenvolver, né? Eu acredito que a nossa geração foi gravemente enganada. Porque tem muitas mulheres que vão chegar aos 30, aos 40 anos, vão se arrepender porque elas poderiam ter tido os filhos que elas poderiam ter e elas não tiveram. Sim. Então, eu acho que essa sociedade de 1, 2 filhos está criando muitas pessoas fracas. Eu acho que a criança tem que aprender a dividir. Então, se hoje eu posso comprar um danoninho para cada um, ok. Se amanhã eu só puder comprar 2, cada um vai comer uma colherzinha. É lembrar que eu tenho um irmão que também precisa de alguma coisa. As crianças têm quarto de brinquedo hoje em dia. Uma criança não precisa de um quarto de brinquedos. 5, 6 brinquedos já tá bom. Então, eu questiono tudo isso também, que são valores que foram perdidos. E quanto mais eu me dedico a alguém, quanto mais eu abro mão de coisas e olho para o lado, eu acho que eu me sinto um ser humano melhor. Eu acho que a raiz de todos os males é a gente achar que só a gente tem direito às coisas e à felicidade. E não olhar para o outro, sabe? Então, eu sou carente de todas essas referências. Igual eu falei que eu estudei a história da minha família. E todos os males vieram de egoísmo, de humilhação, de arrogância, de famílias pequenas, de a pessoa suavizar o bem próprio, não olhar para quem está do lado. Hoje eu consigo ver que tudo isso é um veneno, né? Porque se fosse diferente, teria construído coisas diferentes para as próximas gestações, para as próximas gerações. Então isso é de uma profundidade muito grande. Que bom. É isso. Bom, obrigada, viu, Bonnie, pela sua partilha, pela sua contribuição, pela sua partilhar essa história, né? Não é fácil a gente contar um pouquinho da nossa vida. Fico imensamente feliz de ter sido escolhida por você também. Lembra? Você, com certeza, você conheceu, viu outros perfis, teve contato com outras mulheres que ensinavam o método e escolheu estar aqui comigo, conosco, nessa turma para aprender. Também desejo que seja muito proveitosa a mentoria para você. Já sei que vai ser, né? Porque você não está preocupada somente com a eficácia do método, nesse caminho de abertura à vida, esse desejo de ter mais filhos, de viver de fato livre. Isso é o que mais importa. Você chegou assim no centro do que eu trabalho na minha mentoria, que é de fato transformar, fazer com que as mulheres entendam o que você entendeu. Que a gente vive numa sociedade, a gente tem a possibilidade de viver os métodos naturais, de aplicar, de espaçar as gestações, mas, sobretudo, o meu coração precisa estar aberto à vida, ao meu casamento, o meu desejo. É isso, então. Obrigada. Tenha um ótimo final de domingo. Deus abençoe muito você. Para o pessoal que está aqui, dia 12, 13 e 14, teremos live ao vivo, mais uma vez, para arrastar mais pessoas, para elas entenderem o que é isso tudo que a Bonnie falou, o que é revolução sexual, o que é o avanço da contracepção, o que pode acontecer com o nosso corpo, com o uso de contraceptivos. Vai lá no link da minha bio, se inscreve que você vai receber a nossa mensagem. Deus abençoe vocês e até lá. Beijo, Bonnie. Obrigada, viu, querida? Tchau. Fica com Deus. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Deus abençoe.